Olá, meu jovem, voltando aqui, né, do nosso querido exemplo que a gente parou para determinar os pontos de máximo ou mínimo, né, dado que a gente vai calcular os pontos críticos, vamos ver aqui como é que vai ficar para esta função, o primeiro aí, o exemplo 4.7, né. Então, olha só, a gente vai ter aqui f de x é igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. O que você tem que fazer? Tem que calcular a derivada, né? Que maravilha! Derivada aqui é a regra do quociente. Derivada do primeiro vezes o segundo, dá 0 vezes o outro ali, né? Porque é a derivada de 1. Menos o primeiro vezes a derivada do segundo. A derivada do segundo. Eu tô botando direto, né, cara? Vou botar direto não. Vou fazer a conta aqui, anota a primeira. Eu fiz direto só para garantir ali a bagunça. Sobre o segundo aqui ao quadrado, né? Que maravilha. Então isso aqui vai ficar o quê, né? Derivada aqui, ó, menos 1 vezes a derivada disso daqui, né? 0 aqui, 2x, certo? 2x sobre esse trambolho aqui, 1 mais x ao quadrado. Opa, faltou ao quadrado aqui, ó. Opa, pronto. Olha aí. Isso aqui é a derivada. Maravilha. Então, se eu tenho a derivada, onde estão os pontos críticos? Certo? Pergunta, essa derivada aqui existe para todo mundo? Sim ou não? Existe, né? Olha lá. Aqui nunca vai dar zero denominador, certo? Então vou botar assim, ó, f' de x existe para todo querido x no domínio da função, né? Então não tem que esquentar com esses troços. Pontos críticos dessa forma. Então aqui eu vou para f' igual a zero. Isso daqui só dá onde, né? Quando aquele trambolho todo ali for igual a zero. Opa, aqui ao quadrado. Isso aqui igual a zero. O que que tem? Esse carinha aqui embaixo do denominador nunca é zero. Porque se desse algum zero, entraria aqui em cima. Então eu posso pegar esse cara todo aqui e passar multiplicando pro lado de lá, né? Aí um troço que nunca é zero vezes zero dá zero, né? Ó, que maravilha. Então esses pontos, né, da derivada igual a zero vai ser só onde menos 2x é igual a zero, né? E isso daqui é se somente se nosso querido x é igual a zero. Então, vou botar aqui, ó, o único ponto crítico é em x igual a zero. Ah, que maravilha. Agora falta saber o seguinte. Se estou neste ponto, ele é ponto de máximo ou é ponto de mínimo? Né? Aí como faz? Como faz? Né? Vamos ver. Lembra do teorema? O teorema é esse aqui. Ó. O teorema fala o seguinte: se tu tem um ponto crítico, você vai olhar um ponto antes e um ponto depois. A derivada, certo? Então vamos fazer uma tabela aqui para organizar a bagunça. Pera aí, calma. Opa, pronto. Certo? Deixa eu ver se eu preciso copiar alguma coisa aqui. Só a equação da derivada para não ficar feio. Deixa eu botar aqui logo aqui, ó. Copiar esse troço lá. Vamos para a próxima página. Aqui, pronto. Isso aqui é f' de x, é a derivada, certo? Então eu sei que o único ponto crítico é x igual a zero, então eu vou fazer uma reta aqui assim, ó, bonitinha. E eu vou marcar ele bem aqui. Eu posso marcar de várias cores diferentes, né? Só para ajudar. X igual a zero, eu sei o que? Esse cara aqui é ponto crítico. Então se esse cara aqui é ponto crítico, eu tenho que marcar os pontos que vão estar depois e antes dele, né? Para calcular essa derivada. Aí o que você vai fazer? Você vai botar um ponto aqui para calcular a derivada antes. Você vai botar qualquer ponto? Pode ser qualquer ponto? Pode, você pode escolher qualquer ponto. Mas escolhe um para deixar a conta fácil, pelo amor de Deus. Hein? Né? Se é que é x igual a zero, qual ponto você vai escolher para fazer a bagunça aqui, né, cara? Escolhe assim, ó, x igual a menos 1 e o outro aqui você escolhe x igual a 1. Aí você vai ver o que? O que acontece com o sinal da derivada antes desse cara, antes do ponto crítico, né? F' de menos 1 vai ser o que? Menos 2 vezes menos 1 sobre 1 menos 1 ao quadrado. Professor, tem que fazer a conta toda? Não, meu jovem, não. Basta determinar o que? Se é positivo ou negativo. A gente só precisa do sinal dessa conta. Mas pode fazer a conta? Pode, ficar à vontade. Você que decide. Eu sei que esse troço aqui, ó, como fica menos com menos fica mais, e o de baixo é sempre positivo porque está ao quadrado, então esse troço aqui é negativo. Certo? F' de menos 1 é menos que zero. Se é menos que zero, o que ele faz, né? A função decresce.
certo? O outro lá, ó, f' de 1 vai ser o que? Menos 2 vezes 1 sobre 1 menos... Não, desculpa, mais... Opa, que era mais, né? Opa, ó o sinal ali, ó, mais... Eita, fé, menino! 1 mais 1 ao quadrado, né? Então aqui fica negativo. Se é negativo... Opa, não, pera, calma. O que eu tô falando, gente? Meu Deus do céu, eu tô olhando pro negócio. Jesus amado, você viu, né? Vamos dizer que foi de propósito. Olha só, menos com menos fica mais, né, jovem? Dá 2 positivo aqui, querido. Olha só que maravilha. Então a função não decresce aqui, né? A função cresce, meu consagrado. Pelo amor de Deus. Ave Maria. A função cresce. Aqui, como é negativa, a função decresce, né? Então você pode botar assim, ó. Aqui é o sinal de f' e aqui é o Eita, aqui seria o crescimento, né? Você pode botar assim, comportamento. Certo? Você pode montar uma tabela bem bonita assim, ó. Faz mais bonito. Então, olha só. Aqui ela cresce. Certo? Aqui a derivada cresce. Que aqui é positivo. Né? E aí ele decresce. Que aqui é negativo. Esse ponto aqui vai ser ponto de quê? Ponto de máximo, né? Olha que maravilha. Aí você pode botar aí. Pelo teste da primeira derivada, né? O ponto x igual a 0 é ponto de máximo, certo? Maravilha, né? Então, você poderia ter botado no GeoGebra e ter feito essa conta sem fazer a conta, só olhando o gráfico? Poderia, né? Hoje em dia a gente consegue visualizar, mas o que acontece? Isso é para a gente ter uma ferramenta teórica, a gente ter a garantia lógica de que o troço é ponto de máximo, não você olhar para o gráfico e pensar, eu acho que é, certo? Então a gente encontrou que o x0 é ponto de máximo, depois de fazer, né, algumas contas aqui. Ok. Vamos fazer o vértice da parábola lá, ó. Considera a função, determina onde é que está o x do vértice, né? Você lembra da equação lá, como é que era? Você decorou, né? Algum dia na vida? A equação do x do vértice. Então vou botar assim, ó. Considere a parábola, vai ser assim, ó. ax² mais bx mais c. Seria a equação geral da parábola, certo? Então a gente vai atrás do que? Da derivada. Tá? Qual vai ser a derivada aqui? A, b e c são números, né? Então é constante. Então a vezes x² fica a vezes 2x, né? Mais a derivada aqui fica b e o c sumiu. Essa é a derivada, certo? A gente vai atrás agora dos pontos críticos, certo? Então eu sei que f' existe para todo x, que é o domínio real, né? Então vamos para outro caso então. Onde que esse troço vai dar zero? Esse troço dá zero se somente se 2ax mais b é igual a zero. Isso aqui é igual, passa isso daqui para cá. 2 de ax tem que ser igual a menos b. Isso daqui dá se somente se x é igual a menos b sobre 2a. Lembra dessa fórmula? Seu professor falou, o x do vértice vai estar nesse troço aí, nesse ponto, né? Olha aí que maravilha. E aí o que a gente tem, ó? Isso daqui é a posição do x do vértice, né? E aí, que era onde a derivada dá zero, certo? E aí a gente teria que calcular a equação dessa derivada antes e depois desse ponto, né? Para determinar se ele é um ponto de máximo ou mínimo. Mas nesse caso aqui a gente vai fazer quando tiver a segunda derivada, certo? Aqui eu só pedi para determinar os pontos críticos, né? Determine a posição do x do vértice, né? E a posição do x do vértice é essa daqui.
Depois a gente vai associar toda essa história de crescimento e decrescimento com esse coeficiente A. Lembra? O professor falou assim, se o A é positivo, a parábola é sorrindo. Se o A é negativo, a parábola é triste. Então é ponto de máxima, né? Tudo a ver com esse sinal desse cara aqui e o sinal da segunda derivada, que a gente vai estudar, que é o nosso próximo conteúdo. Beleza? Então a gente vai ver que a segunda derivada depende deste coeficiente A. E ela é quem controla como a primeira derivada está variando. Se a segunda derivada é positiva, aí vai acontecer uma coisa. Se a segunda derivada é negativa, aí vai acontecer outra coisa. Mas é uma análise que a gente vai fazer depois. Certo? Então agora é fazer mais exercícios de determinar pontos críticos, mais exercícios de determinar crescimento e decrescimento, e mais análise para determinar os sinais das derivadas, tá bom? Então eu vou parar este vídeo por agora e depois a gente continua com o conteúdo, agora talvez só semana que vem, certo? Um abraço e bebe água, né? Pelo amor de Deus, não passa sede não.